bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com João Carlos Espada, diretor do Instituto de Estudos Políticos. Seja muito bem-vindo, professor João Carlos Espada. Muito obrigado, muito gosto em ouvi-lo de novo. Muito obrigado. Professor, nós estamos vivendo, o mundo ocidental está vivendo um momento político um tanto turbulento que é característico de períodos de transição histórica. E o tema do Estoril Political Forum de 2017, deste ano, aborda justamente a defesa da tradição ocidental, da liberdade sob a lei. Então eu queria começar esta nossa conversa, professor, perguntando o que o Instituto de Estudos Políticos, que é o organizador do evento, pretende ao debater esse assunto no Estoril Political Forum deste ano, que tem o apoio do Instituto Mises Brasil. Exatamente. Portanto, o título do nosso encontro deste ano, Estoril Political Forum, é Defesa da Tradição Ocidental da Liberdade sob a Lei, Defending the Western Tradition of Liberty and the Law. E o objetivo deste título, ou as razões da escolha deste título, são talvez de duas ordens. Por um lado, este encontro vai ser o 25º encontro anual, o Estoril Political Forum, e, portanto, nós vamos celebrar os 25 anos destes encontros. Vamos também celebrar os 20 anos do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, que foi fundado no ano letivo de 96-97. E, portanto, a primeira razão para a escolha deste título sobre a defesa da tradição ocidental da liberdade sob a lei tem a ver com, como é explicado no breve sumário que fazemos no início, tem a ver com o facto de que a defesa desta tradição ocidental da liberdade sob a lei ter sido, desde o início, digamos, o compromisso comum, o tema comum, quer dos encontros anuais de estudos políticos, que começaram em 1993 na Rábida, quer do Instituto de Estudos Políticos da Católica. Portanto, essa é a primeira razão, é para sinalizar o nosso compromisso de fundo com a defesa e o estudo da tradição ocidental da liberdade sob a lei. A segunda razão tem a ver precisamente com aquilo que disse na sua introdução. Vivemos tempos conturbados no Ocidente e a nós parece-nos que o que é fundamental neste momento é recordar os princípios fundamentais da tradição ocidental, da liberdade, e, digamos, reunir a variedade de vozes que vamos ter e que sempre tivemos, uma variedade de sensibilidades e de disposições, mas reuni-las sob o tema comum da defesa da tradição ocidental. Portanto, são, digamos, estas duas razões. Há uma razão de ordem, digamos, histórica, se quiser, histórica, enfim, da pequena história, relativamente breve, dos 25 anos dos encontros e dos 20 anos do IEP, e o facto de, conjunturalmente, vivermos uma situação perturbante no Ocidente e ser necessário, a nosso entender, reafirmar os princípios fundamentais tradição ocidental da liberdade sob a lei. Professor, para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com essa tradição, quais são esses princípios e elementos que compõem a tradição ocidental da liberdade? Bom, essa é uma pergunta muito complexa. Quer dizer, nós costumamos sublinhar, em primeiro lugar, a ideia de uma longa conversação entre gerações, e é uma conversação que remonta à Grécia Antiga, a Roma e à tradição judaico-cristã. Portanto, é um diálogo a várias vozes. Estas três vozes são diferentes entre si, mas comungam de princípios comuns e, portanto, a tradição ocidental tem vindo a ser o desenvolvimento desta longa conversação entre várias vozes que se encontram na defesa da liberdade ordeira. Em termos políticos, hoje nós reconhecemos politicamente esta tradição, a expressão política desta tradição, enfim, naquilo que designamos por Estado de Direito,
por democracia representativa e por uma economia de mercado e empresa livre. Mas o que nós queremos sublinhar é que a democracia representativa, o Estado de Direito, o rule of law e a economia de mercado e empresa livre não são uma invenção abrupta de nenhum período específico, são resultado desta longa conversação entre várias vozes e que também é uma conversação que não nasceu apenas no século XVIII e com o Iluminismo. O Iluminismo é mais uma voz, ou melhor, talvez os Iluminismos são mais vozes que entraram nesta conversação, mas não é o Iluminismo ou uma alegada ruptura no século XVIII que funda esta tradição. Portanto, enfim, em palavras breves e de forma um pouco simplificada, creio que estes são os pontos que nós costumamos sublinhar. No caso do IEP, como sabe muito bem, nós traduzimos esta preocupação com a conversação da tradição ocidental pelo estudo, pelo lugar central que atribuímos ao estudo daquilo que designamos por tradição dos grandes livros. Portanto, nos vários cursos, na licenciatura, nos mestrados, no doutoramento, o IEP tem várias cadeiras. No caso da licenciatura são, aliás, 6 cadeiras semestrais, portanto, cobrem todos os 3 anos ou 6 semestres do programa de licenciatura, onde nós temos a cadeira da tradição dos grandes livros, em que procuramos, portanto, estudar as grandes obras da tradição ocidental. Sim, basicamente eu diria, talvez, isto, enfim, seria uma longa conversação, mas talvez possa ser resumidamente dito assim. Não sei se concorda comigo, conhece tão bem o Instituto como eu, portanto, não sei se há algum outro elemento que gostaria de sublinhar. O que eu queria perguntar em seguida, professor, é o seguinte: o IEP, ao trazer esse diálogo, né, e ao ter como parte de sua própria natureza e missão pedagógica, né, essa defesa da tradição ocidental da liberdade, o IEP acaba colocando Portugal no mapa desse grande diálogo intergeracional, como o professor mencionou. Qual é nesse aspecto, professor, da tradição ocidental da liberdade sob a lei, qual é a situação de Portugal hoje nesse diálogo com o resto do mundo? Bom, isso é uma questão muito interessante. Nós colocamos Portugal, mas nós fazemos seguramente no centro desse diálogo, dessa conversação, ou no mapa dessa conversação, mas nós temos a preocupação de dizer que não estamos a inventar nada de novo. Portugal pertenceu sempre a esta tradição ocidental e deu contributos específicos, tal como outras nações terão dado outras contribuições específicas, mas no caso português, enfim, uma das mais decisivas e mais conhecidas foram, digamos, foi o empreendimento dos descobrimentos, liderados no século XV pelo Dom Henrique, o Navegador, e a Escola de Sagres, e o IEP tem muito orgulho, digamos assim, em dizer que se inspira na tradição cosmopolita e exploratória, inovadora e pesquisadora da Escola de Sagres, que desencadeou os descobrimentos portugueses e, como se costuma dizer, abriu novos mundos ao mundo e deu à Europa, que antes disso estava centrada num mar fechado, que era o Mediterrâneo, enfim, que foi muito importante, como sabemos, mas os descobrimentos portugueses rasgaram um novo horizonte para o Atlântico e para o mar aberto, e, portanto, nós sublinhamos muito essa tradição. E, portanto, nós encaramos no IEP que estamos simplesmente, digamos, não sei se restaurar é talvez uma expressão demasiado pretensiosa, mas estamos a tentar contribuir para manter viva essa tradição, a memória dessa tradição e, sobretudo, dessa atitude de abertura e de pesquisa, de searching for knowledge, não é? Busca do conhecimento de forma aberta, de forma experimentalista e em diálogo com o mundo. Portanto, é basicamente isso que nós tentamos fazer e penso que essa é a tradição portuguesa. Agora, professor, a respeito do momento político turbulento que o mundo está vivendo neste momento,
Qual é hoje, professor, no seu ponto de vista, obviamente, a grande ameaça a essa tradição ocidental da liberdade? Bom, essa pergunta também é muito complexa. A situação é muito perturbante, como temos dito. A grande ameaça, a grande ameaça será talvez difícil de defini-la com exatidão, mas penso que uma séria ameaça é do esquecimento da memória desta tradição, a perda de memória desta tradição e do que constitui, quais são os traços fundamentais desta tradição ocidental da liberdade sob a lei. E, de certa forma, é isso que nós colocamos no centro do nosso programa deste ano e no centro da vocação e da missão do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Ou seja, manter viva a memória da tradição ocidental da liberdade e dos seus traços fundamentais, que no plano político são, como já referi, o princípio fundamental do primado da lei, ou do Estado de Direito, a rule of law, o governo representativo parlamentar, o sistema parlamentar representativo, democracia parlamentar representativa e uma economia de mercado e empresa livre. Estes três pilares, e outros haverá seguramente, mas estes três fundamentais pilares da tradição ocidental da liberdade sob a lei estão hoje, por vezes, ameaçados, mas não estão ameaçados tão diretamente, enfim, como por exemplo no tempo da Guerra Fria, em que o sistema comunista ameaçava diretamente estes princípios, ou nos anos 30, a emergência do nacionalsocialismo e do fascismo ameaçavam diretamente estes princípios, atacavam-nos diretamente. O que hoje se passa parece-me ser um pouco diferente. Não há um ataque explícito a estes princípios, não há, digamos, a apresentação de uma proposta alternativa a estes princípios, mas o que há é sobretudo o esquecimento deles. E, portanto, estão a emergir discursos políticos, estão a emergir potências como a Rússia e a China, por exemplo, que têm um expansionismo bastante acentuado, mas que esse expansionismo não aparece explicitamente em confronto com os princípios da tradição ocidental, aparece, digamos assim, tentando ignorá-los e tentando esquecê-los. E o mesmo acontece com uma série de movimentos que estão a surgir dentro das próprias democracias ocidentais, que também não desafiam diretamente os princípios da tradição ocidental, mas, na verdade, contrariam esses princípios sem o dizer explicitamente. Portanto, o que nós estamos a tentar chamar a atenção é para a importância de restaurar a memória e a conversação da tradição ocidental, para que as pessoas tenham consciência de quais são os pilares desta tradição. Se nós não tivermos consciência de quais são os pilares desta tradição, eles podem estar a ser atacados ou fragilizados e nós não tomamos consciência disso. Portanto, digamos que esta é a nossa preocupação principal. E depois, no programa, vai naturalmente haver, como tem havido sempre, todos os anos, um diálogo entre perspectivas diferentes, mas, repito, que todas partilham da defesa dos princípios da tradição ocidental. Portanto, nós vamos ter painéis sobre, aliás, o primeiro painel é precisamente logo na segunda-feira à tarde, o primeiro painel de abertura é sobre The Weakening of the West, question mark, uma pergunta sobre se estaremos perante o enfraquecimento do Ocidente. É com isso que abrimos, digamos, as sessões de trabalho. Há uma sessão inicial de apresentação, em que, aliás, vamos fazer um tributo a Mário Soares, um dos pais fundadores da democracia portuguesa, mas logo a seguir a primeira sessão de trabalho propriamente dita é sobre o possível enfraquecimento do Ocidente. O segundo painel é sobre Portugal, a Europa e o Ocidente, portanto é um painel mais virado para a situação política portuguesa. Logo a seguir há um outro painel, ainda na segunda-feira, sobre The Challenge to Europe and the West, portanto aí é uma discussão sobre a Europa e o Ocidente, enquanto que a primeira sessão é mais sobre o Ocidente em geral. Aqui há uma aproximação à questão europeia, e o tema da Europa e do Ocidente vai atravessar todo o programa. Na manhã seguinte temos o Dr. José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, que vai falar num painel sobre, especificamente, a Europa. Logo a seguir temos um painel sobre a NATO e a importância de reforçar a NATO.
enfim, e muitos outros painéis, nomeadamente um painel sobre o Brasil, que é também no segundo dia. Temos um painel sobre o Brasil, como bem sabe, uma vez que vai ser um dos speakers deste painel. Exato. Não é? E, portanto, procuramos abordar vários ângulos desta problemática. Temos também um painel que me parece interessante no terceiro dia sobre Challenges to Liberty Around the World, em que vamos ter participação do Presidente da Câmara de Quelimane, no Moçambique, de uma senhora da European Union Center de Singapura, portanto, aqui é uma visão mais abrangente sobre a situação global mundial. Enfim, esta é basicamente a ideia, quer dizer, colocar no centro a questão da tradição ocidental da liberdade e discutir de que forma é que essa tradição está hoje, enfim, não quero usar a expressão ameaça, que é talvez demasiado forte, mas está, digamos, a atravessar um período de alguma turbulência, vamos dizer assim. Portanto, esse é o ponto, é a ideia geral do programa. Professor, qual é a responsabilidade das elites políticas que ocuparam o poder nas décadas mais recentes para esse estado atual de coisas que levou, inclusive, a essa preocupação do IEP ao formular a programação do evento? Bom, essa questão também é muito importante. Eu não saberei dizer exatamente qual terá sido a responsabilidade das elites políticas, mas atrever-me a dizer que sei, ou pelo menos penso saber, acredito saber, que as elites académicas têm tido uma responsabilidade séria no enfraquecimimento da memória da tradição ocidental. Isso deve-se a que, por inúmeros fatores, motivos, motivações, umas mais nobres, outras menos nobres, seguramente outras menos nobres, o que tem acontecido nos estudos universitários na Europa e nas Américas, creio que também, que seguramente nos Estados Unidos é muito patente também, é um processo que tem sido gradual de introdução na vida universitária de uma espécie de dogmatismo politicamente correto, um fechamento intelectual, que tem como característica muito marcante um espírito, uma atitude francamente, quer dizer, vincadamente hostil, anti-ocidental. Isso, como digo, terá havido várias motivações, é um fenómeno que não é, enfim, dos últimos anos, já tem mais, provavelmente algumas décadas, foi um processo gradual, algumas motivações poderão ter sido mais nobres, como, por exemplo, uma preocupação inclusiva, de não estar a fazer ênfase excessiva no Ocidente para não tornar desconfortáveis as pessoas que vêm de outras culturas, etc. Isso é uma preocupação que eu consideraria nobre, mas não é a preocupação principal, ou melhor, não foi o fator principal. Em meu entender, e tenho dito claramente e continuarei a dizer, em meu entender, o fator principal é uma atitude intelectual de hostilidade à tradição ocidental e de fechamento que quer impedir a conversação com a nossa própria tradição e que criou um sentimento de culpabilização do Ocidente e da tradição da liberdade ocidental por todos os problemas que eventualmente existem e terão existido no mundo. Ora, essa atitude levou a que, gradualmente, tenham sido afastados dos programas universitários. Inicialmente começou apenas por afastar dos programas universitários de estudo e de investigação e de conversação o estudo das grandes obras da tradição ocidental. Aquilo que, por exemplo, no IEP é absolutamente central nos nossos programas curriculares, era aquilo que era tradicionalmente central nos programas curriculares nas universidades, por exemplo, de língua inglesa, chamados Liberal Arts Curriculum, onde a tradição dos grandes livros era um elemento central. Isso foi sendo apagado, afastado, marginalizado. Hoje está completamente, não direi, mas quase completamente apagado dos programas curriculares, e em substituição disso foi gradualmente sendo
introduzido aquilo que chamam multiculturalismo, mas que essa expressão é muito ambígua, porque multiculturalismo pode querer dizer pluralismo, e pluralismo de culturas e de contacto entre culturas, e eu sou totalmente a favor disso. Mas, na verdade, multiculturalismo não é isso que quer dizer na prática. Isto é, o multiculturalismo que está a ser, digamos, imposto nos programas universitários é uma espécie de guetoização, de balcanização das culturas, fechamento intelectual e, portanto, na verdade, esquecimento, falta de diálogo e de conversação e de diálogo crítico entre as várias tradições e o apagamento completo da tradição ocidental. A tradição ocidental só é citada nos programas para ser criticada porque foi colonialista ou imperialista ou, como hoje também já se diz, porque é capitalista. Ora, quer dizer, esta situação está a gerar nos meios universitários o esquecimento efetivo. E repare, o esquecimento até é um eufemismo, porque na verdade nem se trata de um esquecimento, é uma ignorância sobre esta tradição ocidental. Porque evidentemente os jovens não se estão a esquecer da tradição ocidental. Eles não chegam a ter conhecimento, a ter contacto com a tradição ocidental, porque esse contacto é-lhes vedado por uma doutrina politicamente correta que exclui a conversação com a tradição ocidental e que, repito, as únicas vezes em que a tradição ocidental é citada é para ser culpabilizada de todos os problemas. Portanto, desculpe, isto foi uma long statement, mas penso que é um tema absolutamente crucial que diz respeito à responsabilidade das elites não políticas. Sobre as elites políticas não me posso pronunciar, não sei o suficiente para me pronunciar sobre isso, mas as elites académicas e intelectuais seguramente, eu acho que têm uma responsabilidade séria que se está a passar. Professor, para encerrar e considerando esse último ponto que o professor abordou, que é justamente a responsabilidade das elites acadêmicas, diante do quadro que existe hoje, que o professor justamente referiu durante a resposta, qual é o que se pode fazer neste momento para que essa tradição da liberdade ela não deixe de ser ensinada nas universidades e que essa restauração, né, possa ser efetivamente empreendida no ambiente acadêmico? Muito bem. Bom, essa pergunta também, todas as perguntas que me fez são muito importantes e difíceis, mas sobre essa pergunta eu só poderia dar o testemunho daquilo que nós tentámos fazer e tentamos fazer aqui no IEP e na Universidade Católica em Portugal. E o que é que se pode fazer? Pode-se usufruir da liberdade que nos é dada pela tradição ocidental. Não creio que seja preciso muito mais do que isso. Usufruir da liberdade e ter orgulho nela e usá-la, ou exercitá-la, praticá-la. Isto é, insistirmos no direito de termos programas diferentes, de termos o nosso próprio programa e de o oferecermos livremente à escolha livre dos estudantes e das suas famílias. Gostava de sublinhar, o IEP, por exemplo, ao fim de 20 anos, não recebe qualquer subsídio do Estado, nem nunca quis receber, e nós fundamos a nossa atividade e o nosso crescimento baseou-se, em primeiro lugar, na escolha livre dos nossos alunos e das suas famílias, que pagam propinas, ao contrário das universidades do Estado, onde as propinas são puramente simbólicas. Aqui não podem ser puramente simbólicas, porque é com base nelas que a instituição existe e sobrevive. E, portanto, baseamos na escolha livre das famílias, dos alunos e das suas famílias, e na escolha livre dos nossos patrocinadores ou benfeitores. E em relação também aos benfeitores, a quem estamos naturalmente muito gratos, também sempre tivemos a preocupação de ter uma variedade de benfeitores, de patrocinadores, de sponsors, como se diz em inglesa, e uma variedade que permita também sempre garantir que o Instituto não depende nunca de apenas um ou dois patrocinadores, para garantir um pluralismo
de apoios e, portanto, uma liberdade sempre de escolha para o Instituto. Portanto, numa palavra, eu diria que o que é preciso para, digamos, para dar um contributo para a defesa da tradição ocidental da liberdade é termos apego à liberdade e usá-la, sabermos usá-la, under the law, de forma ordeira, mas de forma empenhada e orgulhosa. Quer dizer, não trocamos a nossa liberdade por, como é que é dizer, favores do Estado ou de outras entidades, mas sobretudo, no nosso caso, penso que é a dependência do Estado e de decisões, enfim, por instituições ou politizadas ou burocratizadas, acho que, digamos, não é desejável. É desejável que as instituições possam assumir os seus próprios programas, francamente, abertamente, e colocá-los à escolha livre dos alunos e das famílias. Felizmente, os alunos e as famílias têm respondido de forma muito enfática ao nosso projeto educativo e todos os anos o Instituto tem registado um crescimento significativo que nos deixa naturalmente felizes por um lado, mas também mais responsabilizados por outro, porque é de facto uma grande responsabilidade poder tentar estar à altura da expectativa dos alunos e das suas famílias. Portanto, basicamente, talvez fosse isto que eu dissesse. Não é? E já agora posso acrescentar que, entretanto, tivemos também a preocupação desde o início de criar, alimentar, estimular uma larga rede de intercâmbio internacional, nomeadamente com universidades, as melhores universidades do mundo da língua inglesa, mas não só. E neste momento temos, felizmente, uma rede bastante consolidada e bastante alargada de colaboração com universidades inglesas, Oxford e Cambridge, sobretudo, mas também a LSE, King's College em Londres, várias universidades também nos Estados Unidos e na Europa continental também, incluindo em países como a Polónia e a Hungria, onde temos double degrees. Portanto, temos uma variedade, uma alargada rede de colaboração com universidades, algumas das mais antigas universidades da Europa, de que nos honramos muito e que têm sido muito importantes para alimentar este espírito de liberdade, no fundo. Penso que é isso. Bom, antes de encerrar, uma nota informativa aos nossos ouvintes brasileiros aqui do podcast, que o professor, quando se refere a propina, é como se fala mensalidade em Portugal. Mensalidade aqui no Brasil, que se paga por mês para uma instituição de ensino, em Portugal chama-se propina. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns aí pela celebração tanto do Estoril Political Forum quanto do IEP, e estaremos juntos em breve no evento, né? Muitíssimo obrigado. Bem, muito obrigado e looking forward to seeing you no Estoril muito em breve, não é? Isto. Obrigado. Okay. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.